Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. Rádio Web VHV, a pioneira de Moreno. Dentro do SUS, nós temos a universalização, a equidade e a integralidade. Então, quando a gente pensa nessa universalização, a gente pensa exatamente como direito para todos em a questão de cidadania. É você ter uma doença e você conseguir ter o remédio. É você ter hipertensão e você ser acompanhado pelo posto. É você ser diabético e você ser acompanhado para que você não morra. É você procurar um atendimento e você ser atendido. E aí é muito compreensível, claro, que muitas coisas não vão passar por Ramon, não vão passar por Bárbara, mas acontece ali, no atendimento. É quando você não é ouvido como gostaria de ouvir, é quando você chega com a dor e a pessoa que está ali fazendo, preenchendo, não olha nem para você e pergunta como é que você está. Então, tudo isso faz parte da humanização de uma saúde. Então, quem chega num lugar desse, ela quer ser acolhida. Uma pessoa que chega num lugar desse, ela quer ser entendida completamente, dentro da sua totalidade. E muitas vezes, eu sei que às vezes não acontece, a pressão não está ruim, não há situação de diabetes, mas tem um problema depressivo. E aí, quando uma pessoa dessa chega com uma situação dessa, é encaminhado? Para onde é encaminhado? Porque já chegou para a gente situações como essas. Então, o fluxo, para mim, às vezes, não está muito claro. E aí não quer dizer que você, que é profissional, não esteja fazendo seu papel, mas isso precisa ficar claro. A sensação que eu tenho é que cada posto, ele trabalha de uma forma diferente. E aí você vai no posto de um bairro, ele trabalha de uma forma. Vai no posto de outro bairro, ele trabalha de outra forma. Eu não sei como está sendo esse diálogo, mas a gente tem experiências de fazer alguns contatos com postos que a gente é super bem atendido e com outros que a gente não é. Então, assim, eu sei que a falta de medicamento no posto se dá também pela coordenação do posto, porque cada bairro vai ter um diagnóstico. Tem bairros que têm mais pessoas hipertensas, então o número de medicamentos para hipertensos será maior do que no bairro da Liberdade, enfim, um exemplo. Isso depende de coordenação também. Mas quem coordena as coordenações? Quem está diretamente na atenção básica? É isso que a gente precisa entender, porque o que não dá, só para vocês entenderem, a gente fez uma solicitação, não tem a ver com Beroxô, mas tem a ver com fluxo. A gente identificou no bairro que um cachorro ele precisava ser vacinado. Estava lá pela rua com raiva. A gente passou mais de um mês para poder ser atendido e falou com a pessoa do mesmo setor e no outro dia o cachorro foi vacinado. O problema é do setor do profissional. Então, assim, eu acho que falta. E aí eu vi que Bárbara colocou como meta esse trabalho também, né, de equipe, né, engajamento de equipe. Então, isso tem que ser tratado mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, na maioria das denúncias, não fui bem atendido, as pessoas não olharam para mim, mandaram para casa. E assim, a pessoa chega com a dor. Às vezes o que ela precisa realmente é só um dipirona. E está tudo certo. Mas isso é verbalizado como para ela? Como é que as pessoas explicam para ela que é só um dipirona? Então isso tem que ser discutido urgentemente. Porque não é uma ou duas vezes que a gente recebe isso. São várias vezes. E isso tem se tornado recorrente. E aí, quando a gente fala da equidade, é justamente a diminuição das desigualdades. É a gente compreender o que é que cada comunidade dessa tem e a gente poder atender da melhor forma possível e fazer com que todos, de fato, tenham esse acesso. E a questão da integralidade é justamente para poder entender todas as suas necessidades. Dentro dessa discussão, aí eu falo mais uma vez da questão do fluxo. Aí, qual é a saúde mais próxima do trabalhador, do morador? É o posto de saúde. Então, ele vai lá no posto de saúde. Então, já aconteceu. Eu sou usuária do posto de saúde, moro no João Paulo II, sou usuária do SUS, utilizo Beroxô, já utilizei e eu utilizo diversas vezes. E aí você chega, e eu nunca tive problema no posto do João Paulo, não. Mas acontece de uma pessoa chegar no posto, fazer uma pergunta e a pessoa está assim o tempo todo, cabeça baixa, e não explica que tem aqui no Beroxô, não explica que é na Secretaria de Saúde. É uma confusão tão grande. Aquela pessoa que não tem passagem, aquela pessoa que já é idosa, aquela pessoa que tem limitações, ela vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e ela não sabe o que fazer. Porque não tem uma informação de qualidade. E a informação de qualidade é uma prerrogativa da política pública que está dentro do SUS. O SUS é uma política pública defendida na Constituição. Então, ou a gente segue isso, ou a gente vai ter esses impactos. Às vezes, a gente não consegue resolver um problema, mas tratar o outro
da melhor forma, vai fazer com que muitos problemas sejam amenizados. Então, falta muito isso. A sensação que eu tenho é que alguns postos, algumas pessoas não sabem, de fato, o que estão fazendo. Eu não estou generalizando, mas eu acho que precisa ter realmente uma formação de humanização mesmo, para que elas entendam. Será que todo mundo que trabalha no posto de saúde sabe as especialidades do Barão Shoa? Sabe, de fato, como é esse fluxo? Aí a questão, isso, né? Aí vai para o posto, aí pega lá o encaminhamento, aí encaminha para a saúde. A gente tem uma lista de pessoas que estão esperando há 2 anos, há 1 ano, um exame. E assim, é 1 ano, minha gente. Eu tenho pessoas próximas da minha família que estão esperando para fazer endoscopia há 1 ano. E aí você chega lá, não sei onde está o exame, se perdeu o encaminhamento. Então, por quê? Por falta de quê? A falta de uma informatização, que a gente já sabe que vai acontecer, mas isso, infelizmente, tem impactado. Certo, perdeu. E faz o que agora? Isso está acontecendo. Isso não é da minha cabeça, não. Isso está acontecendo. As pessoas, elas demoram de 1 a 2 anos para fazer exames que são básicos para que elas consigam viver bem, para que elas consigam ter diagnósticos precoces. Então, o que eu observo mais não é nem questão da culpabilização de Bárbara, de Ramon, dos profissionais, mas eu acho que falta uma engrenagem, entender de fato como é o funcionamento do SUS e trazer isso para a prática. Uma conversa, as informações elas precisam chegar para todo mundo. Certo? Se o posto de saúde da Liberdade funciona, por que é que o do outro bairro não funciona? O que é que está acontecendo? Precisa conversar, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Essa questão do tempo, né, das consultas, a informação de qualidade que precisa acontecer. E aí eu vi que Bárbara trouxe a questão de um controle interno, que é chamado até algumas vezes, o controle também tem a parte assistencial. E aí, mais uma vez, eu falo, já falei anteriormente, não tem como esse controle dar certo completamente sem ter assistente social. Porque muitos pontos que foram colocados ali é justamente o assistente social que vai fazer. Então, vejam, eu vou continuar batendo nessa tecla. Acolhimento, identificação do problema é do assistente social. Quando o SUS fala da integralidade, ele está fazendo a totalidade do sujeito. Uma pessoa que ela chega com hipertensão, ela muitas vezes está com falta de comida em casa, ela está sem saneamento básico, ela está com problema de dívida, ela está com problema no aluguel, ela é acompanhada no CadÚnico, ela é acompanhada na assistência, mas quem vai identificar isso não é enfermeiro, não é médico, não é fisioterapeuta, não é Bárbara, não é Ramon, é assistente social. Então, enquanto a gente não tiver um assistente social no Barão Shoa, muitas dessas coisas não vão avançar. Não vão avançar. Porque esse controle, ele só vai funcionar completamente com a presença desse profissional. Então, assim, eu queria, inclusive, depois que o assistente social foi contratado, fosse feita até uma pesquisa para vocês verem como o atendimento vai melhorar. Eu não estou dizendo que ele é o único responsável, mas ele é responsável por muitas coisas. Porque não tem como, a gente não trata só de doença numa policlínica. A gente fala também da questão social. A vulnerabilidade, ela não está só na falta do feijão, na falta do arroz, na hipertensão, na diabetes. Ela está também na vulnerabilidade, que é justamente a falta de afeto, é a falta de cuidado, é a falta de comida, é a falta de roupa, é a falta de tanta coisa. Mas a identificação disso só vai acontecer com a assistente social. Por quê? Muitas famílias que chegam no Barão Shoa já são acompanhadas pelas outras políticas. Então, quando a gente fala de seguridade social, a gente fala de intersetorialidade, a gente fala de integralidade, a gente fala de um conjunto. A gente fala de um conjunto. Então, para a gente verbalizar na rua sobre o Barão Shoa, a gente precisa também entender o seu funcionamento. Então, assim, eu acho que está muito claro a vontade de fazer dar certo, eu acho que está muito claro a organização de fazer dar certo. Dos profissionais que estão aqui, eu conheço vocês, mas eu acho, sim, que falta uma coerência no sentido dessa informação e de entender, de fato, o que é que está acontecendo nessas comunidades. A gente fez uma ação recentemente, e eu gostaria até de agradecer, porque todas as ações que a gente pede, sempre a saúde está presente, odontomóveis, profissionais. E o que é que foi identificado no João Paulo, por exemplo, que foi a última? Vários casos de diabetes e hipertensão. Certo, aí faz o que agora? Foi identificado. Aí faz o que agora? Então, assim, são essas coisas que a gente... Para vocês verem a importância de um trabalho itinerante nas comunidades.
que foi uma coisa que a gente conseguiu avançar. Mas, certo, a gente tem muitos casos de diabetes, muitos casos de hipertensão. Vai fazer o que a partir de agora? Elas vão ser encaminhadas? Para onde? O meu sogro, minha gente, infartou esperando um atendimento num cardiologista, uma consulta. Não no Beroxô, ele foi muito bem atendido no Beroxô e foi encaminhado para o Pelópidas. Mas ele teria que ser atendido no cardiologista, ele teve que pagar. Enfim, são situações que acontecem que a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Se não está dando o suficiente, o que é que a gente precisa fazer para isso? A gente sabe que Moreno, querendo ou não, tem muita gente que vem de Jaboatão e é atendida também no Beroxoa, mas, diante disso, a gente precisa entender, e esses foram alguns pontos que a agenda da comissão levantou, e aí os próximos pontos serão descritos pelos próximos vereadores, Margarete, Mozart e Evandro. Mas é basicamente isso. Gostaria de agradecer a vocês, profissionais de saúde, que estão todos os dias nas pontas. Não é sobre vocês, mas a gente precisa dar uma resposta à população diante disso. E, por fim, eu acho, como encaminhamento, acho que como conselho, não sei, eu acho que falta informar melhor. Por exemplo, quando acontece uma situação dessa, eu acho que tem que ter uma nota mesmo, explicando o que aconteceu. Porque, assim, às vezes a população fala um monte de coisa e, assim, não há pronunciamento nenhum explicando de fato o que aconteceu. Aí o que acontece? Fica os profissionais sendo bombardeados de coisas que estão sendo faladas. Ah, mas tu não pode dar atenção, certo? Mas a gente precisa de explicação. Porque a gente deve sim explicação às pessoas. A gente deve sim explicação à população. Então, acho que às vezes falta isso, um posicionamento de emitir uma nota, explicando situações que acontecem, sabe? Eu acho que falta essa clareza na população. Porque quanto mais a gente informa, mais a população ela fica ciente dos seus direitos. Agora, claro que vai existir sensacionalismo, situações. Eu disse na última prestação, minha mãe foi no Beroxoa, foi muito bem atendida, inclusive. Isso é indiscutível, mas existem, sim, às vezes, profissionais que não olham nem nos olhos, que não fazem o que é preciso ser feito. E a gente acaba sendo bombardeado por isso. Então, acho que o encaminhamento é esse. E o primordial é, sim, a contratação da assistente social. Porque muitos dos pontos foram levantados, a gente só vai conseguir com a presença desse profissional. Então, assim, a gente precisa entender isso, né, para que a população, ela, de forma urgente, ela consiga também entender e, enfim, fazer os encaminhamentos que forem necessários. Obrigada. Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. Rádio Web VHV, a pioneira de Moreno.